Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamadas filhas de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Um bom dia. Um bom dia também a você que acompanha esse culto, que está sendo transmitido ao vivo pelo nosso perfil no Facebook. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas nessa manhã do quarto domingo da Páscoa. E nessa manhã nós somos abraçados e abraçadas por Deus. Esse Deus que me acolhe, que te acolhe com a sua palavra, através do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 20 até o versículo 22. Que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar o tempo e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Nessas palavras do profeta Daniel, ele mostra para nós que o nosso Deus é um Deus próximo, o Deus presente em nossa vida, de que o nosso Deus é um Deus da comunhão. E por isso ele nos convida a viver comunidade, quando a partir do nosso batismo nós passamos a fazer parte da sua família. A comunhão com Deus ilumina as escuridões da nossa vida e fortalece o nosso viver. Esse Deus que é Criador, que é Jesus Cristo, que é Espírito Santo, que me abraça, que te abraça com amor e com bondade nessa manhã. Amém. A esse Deus, te convido a cantar a canção da chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo ideias diferentes. Trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força e na esperança e na coragem de lutar. Nós nos reunimos aqui nessa manhã justamente para encontrar força para aquilo que a gente não dá mais conta de fazer sozinho. Mas para que a gente possa acolher a ajuda de Deus, é necessário também o nosso coração estar aberto e disposto para
reconhecer que precisamos de ajuda e também para poder pedir ajuda. Deus, através da sua palavra, conversa comigo, conversa contigo e diz que nele nós podemos encontrar força. O Deus que nós acreditamos é um Deus que nos dá força. Mas para isso é necessário estarmos com os nossos corações abertos para acolher essa força. E para que a gente possa abrir os nossos corações, deixar que o Espírito Santo de Deus faça isso, eu te convido para que você fique de pé e que nós tenhamos um momento de oração ao nosso Deus. Oremos. Deus doador da vida, nós te agradecemos por esse momento de culto, por esse momento onde tu vens ao nosso encontro, através da tua palavra, através também da Santa Ceia. Por esse momento tão especial onde nós acolheremos a pequena Mirelle como nova membro do corpo de Cristo. Tantas são as alegrias que compartilhamos contigo nesse dia. Carregamos em nossa vida alegrias, sonhos, mas também carregamos em nossa vida cansaços. Momentos em que olhamos e dizemos, Deus, não dou mais conta. Deus, preciso de força para continuar caminhando. Nós sabemos que tu és a nossa força, porém também sabemos que a nossa humanidade tem dificuldade de pedir e também de acolher a tua força. Por isso nós te pedimos que o teu Santo Espírito abra nossos ouvidos, mentes e corações, para que no ouvir a tua palavra possamos encontrar força, esperança, ter a nossa fé renovada para viver a cada dia a dádiva da vida que tu nos presenteias. Em nome de Cristo, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Eu convido a comunidade a sentar e nós cantamos então como forma de preparação para as leituras bíblicas, para a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Preceitos do Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam
agradáveis à sua presença, ó Senhor. Gente querida, o que você faria se Deus agora te dissesse o seguinte: deixa tudo o que você tem, tua família, teus bens, teu trabalho, tua segurança, tudo aquilo que você gosta e que te deixa feliz, e me segue e dedica a tua vida pregando o evangelho e trazendo seguidores para mim. Seria fácil aceitar esse desafio? Deixar tudo que a gente tem por segurança, tudo que nos dá estabilidade e alegria, e seguir a Cristo, e dedicar a vida somente a fazer isso, e viver daquilo que as pessoas forem oferecendo para nós, para poder testemunhar e trazer mais seguidores para Cristo. Será que seria fácil de cumprir? Será que a gente teria facilidade para fazer isso? Como nós nos sentiríamos diante desse chamado? Será que nós não admitiríamos que é difícil? E aí a gente daria uma desculpa para Deus. Olha, Deus, eu até queria te seguir. Eu até queria atender o teu chamado, mas sabe como é que é? Não vai dar. Agora recebi uma promoção no trabalho. Agora minha família vai aumentar. Agora acabei de trocar de carro. Acabei de construir uma casa na praia. Acabei de conseguir algo que tanto eu desejava. Não vai dar. Não é que eu não quero, mas é que eu não tenho tempo. É que não vai dar. Ao refletir sobre essa pergunta, o que eu faria, como para mim seria, eu pensei, é muito difícil. Eu ficaria preocupada, com medo, angustiada. E provavelmente teria dificuldade em aceitar esse chamado. Pois bem, foi essa tarefa que Jesus deu para os seus discípulos. Muitas vezes, lá quando ele os chamou, quando chamou os pescadores, quando chamou aquele que estava na coletoria de impostos, quando chamou as pessoas para serem seus discípulos e para fazerem outras pessoas discípulas. E ele fez esse chamado durante todos os 4 evangelhos. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, os discípulos pensaram, ok, agora Jesus cumpriu a sua promessa e agora a nossa vida vai ficar mais fácil. Agora vai ser mais fácil atender esse chamado, porque se Jesus ressuscitou, agora está tranquilo, agora a gente vai ter a estabilidade que a gente precisa para seguir o Mestre. Que engano. Depois de caminhar com eles 40 dias, Jesus dá uma tarefa para eles, porque Jesus sabe que não vai ficar com eles para sempre, sabe que vai subir aos céus. E aí ele de novo diz isso para eles. Deixem tudo que vocês têm e dediquem a sua vida pregando o evangelho e trazendo seguidores para mim. E essa palavra eu quero compartilhar contigo nessa manhã. Palavra bíblica de Atos, capítulo 1, versículo 1 até o 8. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar nenhuma dúvida que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus.
Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Essa palavra bíblica, ela é a introdução do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então, provavelmente o Teófilo é a pessoa da qual Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e de Atos, endereça para contar o que havia acontecido. Nessa palavra bíblica, ele conta, então, inicia contando de que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ficou por 40 dias com os seus discípulos, e eles achavam que agora tudo iria ficar bem. Mas ele os surpreende dizendo: fiquem aqui em Jerusalém, para que aconteça aquilo que eu disse para vocês que ia acontecer, que Deus ia mandar o Espírito Santo para vocês, e aí vocês seriam minhas testemunhas, ou seja, aqueles que falariam de mim para todos os lugares. Ou seja, nada de segurança, estabilidade e equilíbrio. Mais desafio, porque afinal Cristo iria subir aos céus e agora eles teriam que ser as testemunhas de Jesus. Sabe, aí eu fiquei pensando, qual será que foi a reação desses discípulos? Qual será que seria a minha reação? Se Jesus dissesse: olha, não acabou ainda, agora eu quero que você continue deixando tudo que você tem, me seguindo, fazendo outras pessoas testemunhas. A sensação foi de medo, de preocupação, a sensação de que a missão era grande demais. E imagino que a sensação foi de muita incerteza e provavelmente eles pensaram: Jesus, o que tu nos pede não é possível. Eu não dou conta, não consigo fazer. Você já esteve diante de uma situação da sua vida, qualquer uma que fosse, que você olhou para a situação e disse: não dou conta, não sei mais o que fazer, cheguei no meu limite. Esgotaram todas as minhas estratégias, todas as minhas forças. Eu ouvi esses dias alguém dizer: agora é só por Deus, porque se depender dos seres humanos, não tem mais possibilidade. Confesso a vocês que eu sim, muitas vezes, eu olho para uma situação e digo: não dou mais conta. Passou do meu limite. Não consigo mais fazer sozinha. Quando eu olho para essa situação de incerteza, de instabilidade que nós vivemos, eu paro e digo: não tenho mais respostas, não tenho mais explicações, não tenho mais palavras humanas suficientes para consolar, para direcionar, para orientar as pessoas. Quando estou diante do sofrimento de quem eu amo, eu digo: como é difícil, como eu queria poder tirar esse sofrimento e não consigo fazê-lo. Quando olho para a dimensão da crueldade humana, eu digo: não dou mais conta. Confesso a vocês que quando eu olho para a nossa capacidade humana de reclamar de tudo, mesmo tendo muito, eu digo: Deus, eu não dou mais conta. Quem sabe você, diante de uma situação de falta de emprego, de falta de saúde, de limitação física, de saudade de conviver com quem você ama, de cansaço pelo isolamento, de cansaço por toda essa situação, também diga: Deus, não dou mais conta,
preciso de ajuda, passei do meu limite. E como nós temos dificuldade de reconhecer que passamos do limite? Eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade em desistir. E aí, às vezes, eu me desgasto mais ainda, né? Porque quando a gente tenta mais ainda do que a gente podia, aí quando a gente cai, a gente parece que cai de vez, né? E nós temos muita dificuldade. Eu percebo não só em mim, mas em muitas pessoas que sempre querem ir um pouco a mais do seu limite. Os discípulos de Jesus, por vezes também, sempre quando eles iam além do limite, a coisa dava errado. Porque aí eles não reconheciam a sua humanidade. E aí não conseguiam ir além. Porém, chega uma hora que nós chegamos ao nosso limite. Os discípulos de Jesus chegaram, tanto que depois da ordem de Jesus, eles até ficaram em Jerusalém. Mas eles foram lá se esconder, não saíram lá correndo testemunhar o evangelho. Né? Então, tiveram medo. A gente também, às vezes, não tem coragem de admitir que passou do nosso limite, mas aí a gente vai se escondendo, vai botando a culpa no outro, vai negando, né? A gente vai vivendo dessa forma. Porém, existe um momento que nós precisamos dizer, não dou mais conta, passei do meu limite, preciso de ajuda. Preciso de uma força. E aí, não de qualquer força, mas de uma grande força para cumprir os nossos desafios. Preciso da força que vem de Deus. E aí a gente vai voltar para aquela pergunta que tem nos conduzido durante todo o mês de abril. Sim, eu acredito em Deus. Mas qual? Qual Deus que eu acredito? Qual é o Deus que eu busco forças? Aí nós falamos, aquele Deus que é criador dos céus e da terra, que criou no passado, mas que continua criando e nos protegendo e nos cuidando agora no presente. Aquele Deus que tem os olhos mais lindos de amor e de bondade, e que a gente sabe que são lindos porque ele se faz gente em Jesus Cristo. E aquele que se revela a nós com a força mais poderosa, mais corajosa e que dá o maior movimento para a nossa vida e que nos dá a fé. Essa força, ela foi promessa de Jesus para os seus discípulos antes da sua entrega, da sua morte, da sua ressurreição. Essa promessa encontramos na palavra bíblica de João, capítulo 14, versículos 16, 18 e 25, onde Jesus diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará você todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Eu gosto muito dessa palavra bíblica. Ela, para mim, é uma palavra que me enche de muita alegria, esperança, saber de que em Deus eu encontro toda a força que eu preciso. E me deixa mais tranquila para dizer, Deus, existem situações da minha vida que eu não dou mais conta. Sabe quando tu diz para mim largar tudo e te seguir e fazer pessoas discípulas? Porque é esse chamado que também nós recebemos lá no batismo. Para que a gente coloque o chamado, a vontade de Deus, acima da nossa vontade e do nosso interesse. E aí eu digo, Deus, eu sou humana demais, eu não dou conta de abrir mão de tudo isso. E aí de saber que Deus me compreende e que Ele me ajuda a encontrar força para os desafios que a vida coloca e também para servi-lo com alegria e com amor. Deus me dá força
para todos os momentos, quando eu sozinha não dou mais conta. E Jesus lembra de que Deus não nos deixa abandonados, mas que fica conosco para sempre. Essa força que Deus promete aos seus discípulos é o Espírito Santo de Deus. O Deus que eu creio se revela como Espírito Santo. E falar do Espírito Santo não é algo fácil. Porque Deus que é criador, a gente olha para a criação e aí consegue entender como Deus é. Deus que é nosso Pai, a gente tem referências humanas de pais. E aí fica fácil da gente imaginar como Deus é. Deus que é Jesus Cristo, a gente tem lá os 4 evangelhos e depois todo o Novo Testamento falando de Jesus. E ele é bem humano, né? É bem fácil a gente entender. Agora o Espírito Santo, ele é como o vento. A gente não vê, a gente não pode pegar, mas a gente sabe a força que o vento tem. O que tudo o vento pode fazer, de tão poderoso que esse vento é. Mas quando eu penso no Espírito Santo, eu penso em algo mais moderno, dos nossos tempos. Nós estamos aqui no culto, hoje a transmissão do culto não é pela Wi-Fi, é pelo cabo. Mas a gente consegue ver o sinal da Wi-Fi? Não, nós não conseguimos ver. Agora, se não tiver Wi-Fi, a internet não funciona. E nesses últimos tempos, a gente percebeu o quanto, quando a internet não funciona, a gente fica preocupado. A energia elétrica, a gente aperta lá na tomada e acende. A gente não vê essa energia. E se abrir o fio para ver, dá problema. Mas a força que essa energia tem. Ou para quem é um pouco mais antigo, né, e gosta de ouvir rádio ainda, nós não vemos as ondas do rádio chegando. Mas se faltar, o rádio não funciona. E aí nós não conseguimos receber a informação ou aquilo que nós precisamos. E aí nós ficamos desconectados. A nossa conexão caiu. O Espírito Santo é como essa força do vento, da Wi-Fi, das ondas de rádio, da energia elétrica, que nos dá força, que nos permite viver e que nos conecta com Deus e também com as outras pessoas. E a maneira como o Espírito Santo faz isso, a gente tem muito bem resumida na nossa confissão de fé, no nosso resumo da fé. Quando ao final nós dizemos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Toda a parte final do credo é dizer: eu creio no Espírito Santo. E o que esse Espírito Santo faz? Através dele a igreja é criada. Através dele a gente recebe a fé para, através do batismo, fazer parte de uma nova família, que é a comunhão das pessoas crentes. Através dessa fé que o Espírito Santo me dá, eu todo dia percebo que eu sou pessoa pecadora e que eu preciso do perdão de Deus que me transforma e que permite continuar vivendo. Através do Espírito Santo, eu creio na ressurreição do corpo, mesmo que de forma racional eu não consiga explicar. E eu tenho esperança da vida eterna. Confessar que o Deus que eu creio se revela para mim como Espírito Santo, como essa força poderosa, amorosa que me sustenta, carrega e fortalece, dá coragem para dizer: Deus, eu não dou mais conta, mas eu tenho certeza que Tu és sempre presente em minha vida, que Tu nunca vai me deixar abandonada e que não é vergonha dizer que eu não dou conta. Dizer creio em Deus que é Espírito Santo é saber que Deus, através do seu Santo Espírito, me torna parte de um grupo especial, de uma nova família que é a igreja. Um grupo tão especial que mesmo em meio ao caos da vida, traz palavras e gestos de esperança. Dizer creio em Deus, que se revela como Espírito Santo, é confiar que no impossível, Deus cuida e orienta o caminho. É ter certeza de que em Deus
posso entregar todos os meus medos. E a cada dia lembrar daquele ditado popular: não olhe o tamanho do seu problema, olhe o tamanho do seu Deus. Amém. A esse Deus eu te convido a cantar Ontem Ele Foi. A paz que domina e me consome, tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem Ele foi, hoje Ele é. Haja o que houver, sempre Ele será. Ontem Ele foi, hoje Ele é. Haja o que houver, sempre Ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem Ele foi, hoje Ele é. Haja o que houver, sempre Ele será. Ontem Ele foi, hoje Ele é. Haja o que houver, sempre Ele será. Esse Deus do qual nós podemos buscar força, nos convida também a pedir a Ele força. E a pedir a Ele força não só para nós, mas também a outras pessoas que também estão no seu limite e que não conseguem mais, sozinhas. Como pessoas cristãs, nós somos convidadas a dizer: não importa o tamanho do teu problema, olha para o tamanho do teu Deus. E quando nós oramos em comunidade, nós estamos fazendo isso, dizendo: Deus, nós te apresentamos o nosso problema, mas confiamos que tu és maior do que tudo aquilo que nós não damos conta de enfrentar. Por isso te convido a se colocar de pé, para que nós tenhamos um momento de oração, de intercessão a Deus. Deus de bondade e ternura, como é bom saber que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Como é bom saber que tu és a água que mata a nossa sede, o pão que sacia a nossa fome. E sempre a paz que consegue sustentar, acalmar e fortalecer o nosso viver. Te agradecemos pela força poderosa que tu nos dá, através do teu Santo Espírito, que produz em nós a fé, a esperança, a comunhão, o perdão e a certeza de que tu cumpres as tuas promessas. Te agradecemos porque tu cuidas sempre de nós e tu tens alegria em nos acompanhar, em nos fortalecer e em nos carregar no calor do teu abraço. É nessa confiança que nós nos colocamos diante de ti para interceder. Nós intercedemos a ti, querido Deus, por todas as pessoas que precisam liderar e tomar decisões. Dê a elas sabedoria, amor, paciência e compromisso. Que elas se lembrem que estão aí para te servir, para servir as outras pessoas e para cuidar da tua criação. Cuida, orienta essas pessoas
protege e dá a elas discernimento. Te pedimos também pela tua igreja nesse mundo, que através da nossa presença, que é dádiva do Espírito Santo de Deus, possamos ser um espaço de força, de cuidado e de esperança, quando as pessoas não dão mais conta de caminhar sozinhas. Que através de nós, elas vejam a tua grandiosidade, o teu amor e a tua bondade. Como tua igreja aqui reunida, nós intercedemos por todas as pessoas que sofrem, por causa da solidão, do desemprego, da depressão, da fome, da falta de sentido de vida, do cansaço, da insegurança, do desânimo, do medo, da incerteza. Te pedimos por todas as pessoas que se encontram doentes, seja por Covid-19 ou por outras doenças. Te pedimos de forma especial pela recuperação do Renatos e da Durvalina. Te pedimos também por tantas outras pessoas que sofrem e que aguardam o tratamento, que aguardam a cura dos seus males. Pedimos também por todas as pessoas que choram por causa do luto, nesse tempo tão difícil, onde nós não temos lugar direito para nos despedir e para receber os abraços. Consola todas as pessoas que choram. Te pedimos também por cada um e cada uma de nós, afinal também nós trazemos em nossos corações dores, sofrimentos, angústias e cansaços. Também nós trazemos em nossos corações alegrias e gratidões. E compartilhamos tudo isso contigo, na confiança de que tu ouve a nossa oração. Acolhe com alegria a nossa gratidão e atende a nossa súplica no tempo e na forma da qual tu achas a mais adequada. Em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador, e do Espírito Santo, força, coragem, ânimo e fé, é que nós oramos. Amém. Convido a comunidade a se sentar e nós compartilhamos alguns avisos. O nosso próximo culto aqui nessa comunidade acontece no dia 9 de maio, às 9 horas da manhã. E também será presencial e transmitido pelo nosso perfil no Facebook. Nessa quarta-feira agora, dia 28, é isso, Diácono Jaime? Né? Dia 28, às 19h30, nós temos o nosso Palavras de Esperança, que é uma paradinha na semana para o momento de oração e palavra bíblica, uns 15 minutos mais ou menos. Então, a igreja está aberta, o diácono vai estar aqui fazendo um momento de palavra e de oração. Aquela parada na semana para a gente receber a nossa força, né? Porque a gente começa domingo felizão, né? Felizona. Aí chega a terça já, os desafios são tantos que a gente precisa de algo que nos empurre para chegar até na sexta-feira. Então, aí é esse momento de palavras de esperança, dessa força, dessa motivação para a gente seguir até o final de semana. O momento Palavras de Esperança, ele é presencial, mas também é transmitido ao vivo pelo nosso perfil no Facebook. Nós não teremos o próximo culto, não é no próximo final de semana, porque Diácono Jaime e eu estamos de folga, dia 1º e dia 2. E com isso, então, nós não teremos nenhuma atividade aqui na paróquia, nem presencial, nem remota. Mas existem cultos em outras paróquias também, presenciais e remotos, que vocês podem acompanhar. Então, nós estaremos de folga, não estaremos trabalhando e com isso não teremos atividades, nem presenciais, nem remotas, nesses dias. Mais algum aviso que eu não me lembrei? Não, aqui não. Não tendo mais avisos, eu também compartilho que a oferta do culto de hoje é destinado para a nossa comunidade local. Ela não será recolhida, mas no final temos os cestinhos na porta, no fundo e também na lateral, que você pode fazer a sua oferta e que permite que a gente, como comunidade, possa oferecer um espaço acolhedor para que você possa celebrar culto. E agora o espaço acolhedor não é só a igreja, né? Todos esses equipamentos também fazem com que seja um espaço acolhedor para quem não pode vir à comunidade. E
tudo isso exige investimento e cuidado. É como na casa da gente, né? Para manter uma casa, só amor e fé não é suficiente. A gente também precisa trabalhar e ter recurso. Na igreja também acontece assim. Nós também precisamos ter recurso financeiro para poder manter e oferecer um espaço bacana, né? E não só espaço, mas também trabalhos bacanas que nós estamos oferecendo. Então, a sua oferta local vai para ajudar a missão de Deus, para que você, através do seu recurso, cumpra o chamado de testemunhar o Evangelho e fazer mais pessoas discípulas para Cristo. Então, nós contamos com a sua oferta, agradecemos desde já por ela. E você de casa também pode ofertar, é só ligar ou mandar um WhatsApp para a Marili pelo 3371-0421. Teve um aviso, sim, que eu esqueci, diácono. Como é uma coisa nova e a minha cabeça ainda, né? Nós recebemos de Deus a dádiva de que uma pessoa psicóloga estará fazendo para nós um trabalho social de atendimentos psicológicos. Então, se você diz assim, não tenho mais força, preciso de uma ajuda especializada para conversar sobre os meus problemas, sobre o meu cansaço, nós agora temos uma psicóloga que faz esse trabalho. Ela vai estar atendendo lá na Comunidade dos Apóstolos, todas as segundas-feiras, das 4 da tarde até as 8h30 da noite. Só que é necessário você agendar com ela, porque ela vai organizar os horários. Se você precisa do atendimento da psicóloga, entre em contato comigo, e aí eu passo o WhatsApp dela e vocês fazem os combinados. Ela vai explicar como funciona o atendimento, como é que funciona a questão do valor. É um valor bem abaixo do que é cobrado, porque quem já fez terapia sabe que o investimento é alto, né? Então, ela está se dispondo a fazer esse trabalho para poder também cuidar das pessoas que precisam. Então, se você precisa de ajuda, precisa de uma força, de alguém que pode dar um atendimento, a gente agora, como paróquia, também oferece essa possibilidade de cuidado, né? É cuidado espiritual, cuidado do alimento através da cesta básica, agora também é cuidado do nosso coração e do nosso sentimento. Cuidado integral que Cristo nos motiva a fazer com o próximo e com a próxima. Então, se você precisa, é só entrar em contato. São esses os avisos. Nós agora vamos nos preparar, então, para o batismo da pequena Mirelle. Mas antes do batismo, né, eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês que está aqui na comunidade e também agradecer a presença das pessoas que nos estão acompanhando. As 100 pessoas que estão nos acompanhando de forma ao vivo agora, com a gente aqui na igreja, as 100 pessoas que estão em casa acompanhando a transmissão do culto de hoje. Então, muito obrigada por vocês que estão aqui de forma presencial e muito obrigada a vocês que estão aqui de forma remota. Essas belezas que agora a tecnologia também nos permite, estar reunidas com mais pessoas de lugares diferentes. Nós agradecemos a sua presença, a presença de você que está aí em casa, mas nós aqui na comunidade agora ficamos para o batismo da Mirelle e para a Santa Ceia e de você de casa a gente se despede agradecendo a sua presença e desejando que Deus te abençoe, te guarde e também te inspire nessa semana que inicia. Um abraço e que você fique na paz de Deus. E agora, enquanto a gente toca a música, se prepara para o batismo, então também o Rodrigo e o Diácono vão encerrar a transmissão do culto de hoje. E nós agora aqui seguimos, só nós aqui. Um abraço a você de casa. E nós cantamos, então, Senhor, Tu nos chamas, Senhor, se Tu me chamas. E aí eu convido a família, então, da Mirelle a vir aqui à frente para a gente poder se preparar para o batismo. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Profeta, Te seguiram, serviram Tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, Tu me chamas, diz, Senhor, aqui estou. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te
nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me chama, vem Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz. Tu chama ainda hoje, tu convida a te seguir. A homens e mulheres te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo.